Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Se você recebe, diga amém. Que bom que você está aqui nesta noite para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Eu estava ouvindo esses testemunhos e me lembrando também dos livramentos que o Senhor já me deu, né? Coisas grandes e tremendas. Não sei se você já passou por essa experiência de atropelar um animal na pista, em alta velocidade, pista dupla, 2 cavalos, um do lado do outro, quer dizer, um pouquinho na frente e outro pouquinho para trás. E um veículo grande na frente. Quando o veículo grande tirou, eu estava de frente com o último cavalo. E meti o pé no freio, e as 4 rodas travaram, e eu fui lentamente em direção do cavalo. O cavalo andando e eu chegando. É uma coisa tremenda, parece uma coisa em câmera lenta, assim. Meu carro ia e o cavalo atravessando. O primeiro saiu da frente, mas o segundo, eu peguei ele bem em cheio. E ele rolou, peguei ele assim, com a Quanto que eu tinha, uma Quanto prata, acho que alguns irmãos se lembram. E o cavalo veio, virou de pata para cima, a barriga, e veio explodindo o vidro do para-choque. E as 4 patas, as patas que são perigosas, né? Ele bateu do lado e veio, virou, estilhaçou o vidro, virou de volta, caiu de pé e saiu andando. O cavalo e eu estávamos todos a salvos. O guarda que atendeu, o policial rodoviário que atendeu, disse: o senhor é um homem de grande sorte. O senhor tem muita sorte. Eu falei: não, eu tenho um grande Deus. Um grande Deus. Isso já tem bastante tempo, eu já testemunhei isso aqui, mas quando alguém falou aí de um animal, né, que bateu, ou melhor, poderia ter batido, né, seria trágico. Hora antes de viajar, como eu sempre fiz, eu estava com as minhas 3 filhas, menos a Elizabeth. Quase que ela fica viúva, porque isso poderia ser uma tragédia, né? Mas Deus é o nosso Deus, é o Deus provedor, é o Deus que nos livra, é o Deus que nos protege. Aleluia, estava chegando em Rolândia, há muito tempo atrás. Irmãos, eu queria falar com vocês sobre a fé. E me veio na memória, quando nós estávamos cantando alguns hinos, alguns louvores sobre a fé, né? E nós estávamos cantando esses louvores sobre a fé, e me veio na memória alguns versículos, e não precisa abrir a sua Bíblia, eu queria só que você ouvisse, porque eu não vou pregar nesses versículos. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abri-la em Marcos 11. Mas o que eu gostaria que você prestasse atenção nesses versículos que falam sobre a fé. Antes de entrar no capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo dos heróis da fé, o capítulo 10, a partir do verso 19 até o 39, são 20 versículos que introduzem a fé. A grande galeria dos heróis da fé. E o autor da carta aos Hebreus, nesse capítulo 10, né, antes do 11, capítulo 10, no verso 35 em diante, ele diz assim: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Diga assim: a minha fé, a minha confiança tem uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverança. A chave é perseverança.
Na virada deste ano eu disse, olha, 2018 vai ser o ano da perseverança. Não sei se vocês se lembram, mas eu falei isso na mensagem que eu faço sempre no final do ano. Esse é o ano da perseverança. Interessante que o pastor Márcio Valadão, lá na Lagoinha, falou a mesma coisa, que é o ano da perseverança. Eles têm, isto também é um testemunho do Espírito Santo. Porque necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você já fez a vontade de Deus, entregando a sua vida a Ele, né? Está seguindo a Jesus Cristo, você está seguindo os caminhos do Senhor, essa jornada vitoriosa, você vai alcançar a promessa. Para que, depois de terem feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá. E não tardará. Diga, aquele que há de vir, Jesus Cristo, virá. E não tardará. Agora preste atenção no final. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que coisa tremenda, hein? O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Então, o Senhor quer te tornar um vencedor, irmãos. Você, para chegar lá, você vai se tornar um vencedor. Senão você fica aqui mais um tempinho e passa pelas mãos do anticristo para se tornar um vencedor. Mas não precisa. Você pode se tornar um vencedor, correndo esta carreira da fé, vivendo pela fé. Viver pela fé não é viver sem salário, não é viver sem rendas, é viver confiando em Deus em toda e qualquer situação, crescendo em fé. E nós hoje vamos falar sobre a fé que remove montanhas. Jesus nos ensina sobre isto. Esse é um dos grandes textos da Bíblia, Marcos capítulo 11. Você já abriu a sua Bíblia em Marcos 11? Nós vamos começar a partir do verso 12. Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12. Se você olhar para trás alguns versículos, você vai ver que Jesus, ele está encerrando o seu ministério terreno. Capítulo 11 tem a entrada triunfal de Jesus. Começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E se você ler com atenção, você vai ver que Jesus entrou triunfalmente. Você sabe que esta foi a última semana da vida terrena de Jesus. Ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você olhar lá em Êxodo capítulo 12, você vai ver que o cordeiro era separado para o sacrifício no dia 10 do mês de Nissan. Este dia que Jesus entrou era dia 10 do mês de Nissan. Ele se separou como cordeiro, estava tudo em ordem. Agora, a partir dali, Jesus não se retirou mais das cercanias de Jerusalém. Ele pernoitava, ora em Betânia, ora no jardim do Getsemane. Ele estava ali dentro de Jerusalém. Betânia fica 3 quilômetros de Jerusalém. Então, Jesus se separou. E no dia seguinte, diz o verso 12... Depois de saírem de Betânia, ele com seus discípulos, teve fome, ou seja, Jesus teve fome. Verso 13. E avistando ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Observe esse detalhe. Não era tempo de figos. Se você for procurar figo numa figueira fora do tempo, não vai achar figo. Jesus conhecia bem essas coisas. Ele era um homem
da periferia, ele era um homem, um carpinteiro, ele conhecia bem essas coisas. E Jesus, verso 14, Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E outro detalhe, e os seus discípulos ouviram isso. Então Jesus falou alto. Jesus, eu não sei se ele pôs a mão na figueira ou apontou para ela e disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. E falou em alto e bom som, porque os discípulos ouviram. Os discípulos ouviram Jesus falando com a árvore. Irmão, se você estivesse lá, qual seria a sua reação, hein? E o mestre está ruim. Está por demais estressado. Deu de falar com a árvore. Foi procurar figo numa época que não tem figo. Todo mundo está careca de saber que não tem figo nesta época, e ele queria figo. E, não achando, diz para a árvore, nunca mais coma alguém fruto de ti. Agora o verso 20. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe, olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus, tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Outra versão diz, que se nós crermos, será feito conforme nós dissermos. E aqui é a mesma coisa. Crede que o recebereis e tê-lo-eis. Eu quero parar aqui. Esse texto fala sobre a fé. A fé. Irmãos, nós estamos nos aproximando dos dias finais que antecedem a volta de Jesus. Eu sempre faço esse sinal porque ali tem um cartaz que eu falei, vamos deixar isso aqui até a volta de Jesus, né? Ou até nós mexermos aqui na estrutura, reformando esse santuário. É tempo de santificar, Jesus está voltando. Então, nós estamos perto desse período, esse período que se aproxima cada vez mais. Eu tenho esse testemunho no meu espírito, dado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E eu sei que não vai ser fácil o período que virá. Porque Jesus, certa vez, ele falou, quando ele conta aquela parábola do juiz iníquo, ele diz, quando voltar o Filho do Homem, porventura ele fará fé na terra? Ou seja, será que ele vai encontrar pessoas de fé na terra quando ele retornar? Jesus fala isso, está lá no Evangelho de Lucas, você pode procurar lá a parábola do juiz iníquo, que é o último versículo que Jesus fala sobre esse assunto. Então, a fé é de suma importância. Aí Jesus vai explicar por que nós precisamos desta qualidade de fé no verso 23. Em verdade, vos digo que qualquer que disser a este monte... Irmãos, olha aqui para mim. Jesus estava olhando para um monte naquela cadeia de montanhas da Judéia, aonde estava Jerusalém. Jerusalém está edificada sobre um monte, numa cadeia de montes, de montanhas. Jerusalém está quase 900 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. Por isso que a Bíblia diz, subindo para Jerusalém, descendo de Jerusalém, por quê? Porque ela está lá no topo. Então, Jesus olhou para um monte qualquer daqueles que estavam ali por perto e disse, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar. Mas tem condições. Tem condições, Jesus coloca aqui. E não duvidar no seu coração, mas crer naquilo que diz. Assim lhe será feito. Irmãos, nós precisamos atingir esse nível de fé.
A igreja vai precisar desse nível de fé para esse tempo final. Você e eu vamos precisar crescer em fé. Crescer na intimidade com o Senhor. Jesus, ele falou com uma árvore, e o que ele falou aconteceu. Ele tinha esse tipo de fé. Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, vocês precisam ter o tipo da fé que Deus tem e que eu tenho, e que vocês precisam ter para fazer milagres, para fazer os milagres acontecer. Você viu um milagre outro dia que nós passamos num vídeo, a perna daquela menina crescer, sei lá quantos centímetros, mas um tanto assim foi, né? É um milagre. Deus é o Deus do impossível. Nós cantamos hoje aqui que Deus é o Deus do impossível. E o homem que mais viu Deus operar sinais, um dia duvidou que Deus pudesse fazer alguma coisa que ele disse que ia fazer, que foi Moisés. Está lá em Números, capítulo 11. O povo queria carne, Deus disse, eu vou dar carne para esse povo comer. Já que eles querem carne, eles vão comer, mas não um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, mas vão comer um mês inteiro, até se enfastiar de carne. Moisés, Senhor, essa não. Aonde que nós vamos arrumar rebanhos? Nesse deserto, 600 mil homens de guerra, só de guerra eu tenho aqui, fora as mulheres, as crianças, onde nós vamos arrumar? Deus disse, você vai ver então. Você vai ver se meu braço encolheu. Se eu não sou capaz de fazer alguma coisa que eu queira fazer. É só você lá, por isso que precisa meditar na palavra de Deus, mano. Na medida que você vai meditando, aquilo vai entrando no seu espírito e você vai ficando grande, cheio de fé. Eu me lembro bem da experiência do pastor Paulo Canuto, logo no início da conversão dele, depois que ele foi liberto, estava cheio de fé, tinha jejuado, e foi num velório do irmão Joãozinho. E estava aquela coisa, o irmão Joãozinho estava em cima daquela mesa já há várias horas, esperando o caixão. E o pastor Paulo Canuto me contou bem os detalhes dessa experiência. E ele chegou meio de mansinho, e ele falou, eu vou ressuscitar o irmão Joãozinho. Mas não falou para ninguém, não. Botou a mão no peito do irmão Joãozinho e disse, Senhor Jesus, manda de volta o irmão Joãozinho. E saiu de perto. Mas não deu 1 minuto, o irmão Joãozinho sentou na mesa e brabo. Quem que me chamou de volta? Quem foi esse infeliz que me chamou de volta? Ele me contou os detalhes. Porque ele ouviu, Senhor Jesus, ele estava indo abraçar Jesus quando aquela voz disse, Senhor Jesus, manda o irmão Joãozinho de volta. E Jesus disse para ele, filho, você vai ter que voltar, porque eu vou atender esse pedido. E ele acordou bravo, muito bravo. Porque ele já estava entrando no céu, vindo aquelas maravilhas, aquela coisa, e teve que voltar. Irmãos, são coisas assim extraordinárias. Quando ele veio para cá, ficar uns 4 anos conosco, eu perguntei, daí, pastor, mais algumas ressurreições? Ele falou, não, Deus não me usou mais, foi só no começo, eu estava cheio de fé. Então, irmãos, a fé, ela vem pela intimidade que você tem com o Senhor, com a palavra do Senhor. Aquilo vai crescendo dentro de vocês. E ele queria começar o ministério, foi a partir dali que começou o ministério dele, ele era solteiro ainda nessa época, pastor Paulo Canuto, estou falando. Então, irmãos, nós precisamos desta fé do tipo de Deus que Jesus tinha, porque Jesus, ele falou não somente com a figueira, e o que ele falou aconteceu, mas ele falou também com o vento. Ele falou com o mar, ele disse ao vento, cala-te, e ao mar, aquieta-te. Em Marcos, capítulo 4, o verso 39, eu não vou ler, eu gostaria até de ler para debulhar com os irmãos bem o texto, mas está lá, em Marcos, capítulo, nesse mesmo evangelho de Marcos, pouco para trás, capítulo 4, e essa vez Jesus estava dentro do barco, é diferente da outra, que
que Pedro aparece no episódio. Essa aqui foi uma vez que Jesus estava dentro do barco, dormindo, e o barco chacoalhando para lá e para cá, e começou a entrar água dentro do barco dos pescadores, os discípulos estavam ali, os 12, e acordaram Jesus: Senhor, nós estamos já naufragando, acorda do sono, ajuda a gente. Irmãos, Jesus fosse um homem natural, se ele fosse o Valtenir ou qualquer um outro aí, ia dizer: Pedro, vira essa vela para o lado de lá, a favor do vento e não contra o vento, vamos remar. João, rápido aí, o cobaldo, tira as águas de dentro aqui, vamos esgotar um pouco esse barco, senão nós vamos afundar. Jesus olhou e disse para o mar, para o vento: cala-te, e para o mar: aquieta-te. Imediatamente fez uma grande bonança, e os discípulos disseram: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus ainda ficou bravo com os discípulos: homens de pouca fé, por que vocês foram me acordar? Eu estava dormindo tão bem nesse balanço do mar, assim, né? Jesus estava cansado, tinha expulsado muitos demônios. Estava tão bom aquele sono, e os discípulos vão lá e chacoalham ele, acorda. Era como se Jesus tivesse dito: por que vocês não fizeram o que eu fiz? Vocês não têm fé? Olha lá o texto para você ver, Jesus repreende. Vocês não têm fé? E aqui, nessa última semana, Jesus vai ensinar, então, sobre a fé. Nós estamos aprendendo sobre a fé. No outro episódio, que está em Mateus 14, do 22 até o 33, Jesus anda sobre o mar. Ele não estava no barco. Ele ficou lá sozinho, despediu toda aquela multidão, ele tinha multiplicado 5.000 pães e peixes, tinha comido todo mundo, obrigou os discípulos a entrar no barco. Ele obrigou, a palavra de Deus diz ali que ele obrigou eles a entrar e a passar para o outro lado. E lá pelas entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus veio andando por cima da água no meio daquela tempestade. Novamente, Jesus entra no barco, depois de todo aquele episódio com Pedro, que você conhece bem a história, né? O Pedro afundando, depois de olhar para as circunstâncias, Jesus puxa ele para cima, leva ele para o barco, entra no barco, Jesus repreende o vento, o mar, acalma tudo e eles passam para o outro lado. E os discípulos, mais uma vez, atemorizados com o poder que operava em Jesus. E ele diz: tem de fé em Deus, que qualquer que disser a este monte, presta atenção, irmão, a fé é um princípio. Por isso Jesus diz: qualquer que. É um princípio. Qualquer que, crendo no seu espírito, seu coração aqui é o seu espírito, e verbalizar o que você crer, o milagre vai acontecer, porque Deus honra a nossa fé, porque Ele é o Pai da fé, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Deus se alegra quando nós o honramos com a nossa fé, e não quando nós o desonramos com a nossa incredulidade. Que o contrário da fé é incredulidade. A Bíblia diz que Jesus não pôde operar muitos sinais no lugar onde ele fora criado, na aldeia de Nazaré, na cidade de Nazaré, porque nem os seus próprios irmãos criam nele, nem a sua parentela, a não ser curar uns poucos lá impondo as mãos. Aí já é uma outra maneira de operar sinais e maravilhas. Mas Jesus, irmão, ele falou com o vento, ele falou com Pedro, para o Pedro vir e andar por cima da água, e Pedro andou. Então ele falou com a árvore, ele falou com o vento, ele falou com o Pedro, e ele falou com 3 defuntos. Lázaro, vem para fora. E o Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Maria,
Maria não, Marta achava que já estava cheirando mal. Senhor, não convém remover essa pedra daí, não. Mas Marta, eu não te falei agora há pouco que eu sou a ressurreição e a vida? Quem crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. E o seu irmão vai viver hoje ainda. Só faltou dizer isso para Marta, né? Mas na hora de rolar a pedra, de tirar a pedra, ela disse, não, Senhor, deixa lá. Está muito complicado aí já. Eu pensei que o Senhor vinha para curar o seu amigo Lázaro. Por isso que eu mandei o recado. Mas o Senhor demorou lá ainda 2 dias, ficou curando aquele povo lá. E nesse interim, Marta, ele já tinha morrido. E não houve jeito senão sepultar, e já está 4 dias cheirando mal. Jesus disse, mas eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Olha bem como Jesus fala, irmãos. Se creres, verás a glória de Deus. Aí mandaram tirar a pedra, e Jesus fez uma oração. Se você olhar para essa oração, você vai ver que ele não pede que o Pai ressuscite Lázaro. Ele glorifica a Deus. Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Mas eu falei isso por causa dessa multidão de incrédulos aqui, para que eles creiam que o Senhor me enviou. E virando para o túmulo, ele disse, Lázaro, vem para fora. E o poder de Deus trouxe aquele defunto, todo atado, em faixas, tipo múmia, assim. E aí o Senhor diz, desate, tira essas faixas dele, deixa ele ir. Jesus falou com Lázaro no túmulo há 4 dias. Jesus também falou com o filho da viúva de Naim. Mancebo, a ti te digo, levanta-te. Naquele funeral, Jesus nunca tinha visto aquele povo mais gordo. Lázaro conhecia, era amigo dele. Vivia hospedando lá na casa dele, mas esse aqui, filho da viúva da cidade de Naim, ele nunca tinha estado lá. Mancebo, a ti te digo, levanta-te. Que maravilha. E a menina, filha de Jairo, né? O episódio está relatado em Marcos, capítulo 5. Jesus diz para a menina, Talita cumi, que na língua que Jesus falava, o aramaico era, menina, a ti te digo, levanta. E ela levantou e começou a andar, e Jesus disse, dê comida para ela, ela já está aí com fome. Cuida do corpo dela. Irmãos, como é que vem a fé? Para encerrar, eu poderia meditar muito nessa palavra, eu gosto demais dessa palavra que estou dando para os irmãos, porque eu aprendi muito quando elaborei esse estudo, já dei esse estudo aqui na igreja, e a última vez que eu ministrei foi ano passado, na Tarde da Fé, e em 2012 também na Tarde da Fé, mas na Noite da Fé já faz tempo que eu não falo dessa palavra. Como crescer na fé, pastor? Como é que nós fazemos para crescer na nossa fé? Primeiro de tudo, irmãos, você tem que entender que Deus já te deu uma medida de fé. Esse é um texto que eu quero ler com você. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 3. Se o irmão for projetar, eu nem vou abrir a minha aqui para ganhar lá. 12, 3. Romanos 12, 3. Olha a parte final desse versículo. Diz assim, porque pela graça que me foi dada, o apóstolo Paulo está escrevendo através do Espírito Santo, digo a todos, a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si mesmo sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha aqui para mim. Deus te deu uma medida de fé. Da fé do tipo de Deus, porque eu só tenho essa fé. Não tem outro tipo de fé, é só essa. É a fé do tipo de Deus. Senão você não nascia de novo, meu irmão.
A fé que operou o maior milagre na sua vida, que é o novo nascimento, é a fé do tipo de Deus. É esta fé que é a fé de Deus, ou a fé do tipo de Deus. Como é que eu faço, pastor, para crescer esta fé? Posso jejuar muito e vai crescer? Não. Posso orar muito, mas muito mesmo? Fazer jornada de oração, noite e dia, que vai crescer? Não. Só tem um jeito de crescer a fé. Como é que a fé cresce? Vamos ver se você sabe. Pela meditação na palavra de Deus. Olha o que Deus falou com Josué no capítulo 1 de Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia. Deus deu, irmão, aqui a Josué a chave do sucesso. Eu gosto muito, já preguei muito sobre isso aqui, já ensinei sobre isso aqui. Josué 1:8. Deus disse assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha, quer que o teu caminho prospere? Quer ser bem-sucedido? O que diz aqui? Medita nele, nesse livro da lei, de dia e de noite. A chave está aí, irmãos. Aprenda a falar como Deus fala na sua palavra. Aprenda a pensar como Deus pensa, a falar como Deus fala e a agir como Deus age, porque Deus nunca foi derrotado. Deus deu a chave do sucesso e o Espírito Santo preservou para nós, em Josué 1:8. Todo esse capítulo aqui, você lê, é glorioso. Esse capítulo 1 de Josué, sucessor de Moisés. Ia guiar aquela multidão de gente para conquistar a terra, cheia de gigante e de fortaleza. E Deus diz, vai e anima Josué. E ele diz, Josué, esse livro da lei que eu dei a Moisés, esses 5 livros, não se aparte da tua boca. Aprenda a falar como eu falo na minha palavra. E você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Você vai prosperar em todos os seus caminhos. Irmãos, Deus não quer que a gente leve uma vida cristã arrastada, sofrendo, lutando, suando, chegando lá, Senhor, olha, foi duro chegar aqui, Senhor, eu sofri. Eu comi o pão que o diabo amassou, como se costuma dizer, né? Uma linguagem mais antiga. Eu ralei, como diz a meninada, não sei se ainda usa essa frase. Não precisa ralar não, irmão. Você acha que Jesus ralou alguma vez? Ele não tinha barca, ele vai por cima d'água. Ele não tinha comida, ele pega 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão. E ele ainda dá uma testada nos discípulos dele. Dê de comer essa multidão. Senhor, mas onde nós vamos arrumar uma padaria aberta aqui? São 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Né? De jeito nenhum. Mas o que vocês têm? Nós só temos aqui um menininho, tem um lanche aqui de 5 pães e 2 peixes. E Jesus, então, vai operar um milagre. Vão sobrar 12 cestos. 12 cestos grandes. Irmãos, esta é a fé que nós precisamos desenvolvê-la. Nós já temos esta fé. Precisamos desenvolvê-la, crescer num nível mais alto, através da intimidade com a palavra do Senhor, o Deus da palavra e a palavra de Deus. Amém? O Salmo 1, o que diz o Salmo 1? Vamos falar de cor? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não fica lá junto, né, dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer em quê? Na lei do Senhor. Ou seja, na palavra do Senhor. E na sua palavra medita de dia e de noite. Esse tal vai ser como uma árvore plantada na beira do riacho, que não seca. Mesmo na seca, o riacho diminui um pouco do rio, mas está lá, o Paranazão, vamos dizer assim, está na beira do Paranazão. Que uma turma chama aí.
dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo que ele põe a mão para fazer, ele prospera. Por quê, irmãos? Porque ele se alimenta da palavra de Deus. E a sua fé é cada dia maior. Olha, quando você vem para nós orarmos aqui, nós oramos por você. Mas sabe qual é a fé que cresce? A minha. Ou quem ora, não é tua, que recebe o milagre. O bom seria que você orasse e você recebesse o milagre, e aí você saía pulando, como aquele homem, né, na porta do templo, pulando e glorificando a Deus, etc. Não obstante, a fé ali foi de Pedro e de João. Né? Não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro disse para ele andar, ele saiu pulando. De tão alegre que ele ficou. Você não viu a menininha no filme, no vídeo que nós mostramos aqui? Lá pela tanto, o pastor começa a pular com ela, de alegria. Irmão, ela tinha uma diferença muito grande. Aquela coitadinha não podia pular, só se pulasse em cima de um pé, ou de uma perna. Mas ela estava pulando ali. Preste atenção, Deus quer filhos gigantes na fé. Então, a medida de fé que o Senhor te deu precisa crescer. E ela só cresce dessa maneira. Irmão, não vá por outro caminho. Tem gente que fica atrás das irmãs aí para orar, irmã Doquinha, irmã isso, como diz o Silas Malapaia, para orar, para ver, para tal. Essas pessoas são nanicas na fé. Não cresce, tem 20, 30 anos de banco de igreja, mas não cresce. São raquíticos. Não se alimentam da palavra de Deus. Como é que quer crescer? Não tem como. Eu estou te falando uma palavra muito direta, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Vai lá para o YouTube, para que outros também possam ouvir. Porque os tempos que virão serão tempos trabalhosos, tempos difíceis, em que você vai chamar à existência coisas que não existem. Não existe, mas você vai. Você acha que Jesus tinha algum problema com esse mundo, de viver neste mundo? Não tinha dinheiro, não tinha nada, mas ele precisava disso? Não. Ele tinha a fé que move as montanhas, que opera milagres. É essa fé que o Senhor quer que nós tenhamos. Então, como é que opera a fé? A fé que opera milagre. Você crê no seu coração, isto é, o teu espírito. E daí você fala aquilo que você crê no seu espírito. E aquilo que você falou vai acontecer. Amém? Falar a palavra de Deus. Tem muito mais coisa para falar. Crer na palavra de Deus. Fé é crer que tudo que Deus diz na sua palavra é verdade. E que Ele agirá de acordo com a sua palavra. Deus é fiel, nós cantamos hoje, irmão, mas quero te esclarecer isso. Deus é fiel, mas é fiel à sua palavra, não é a mim. Ele vai se cumprir na minha vida tudo o que Ele disser a meu respeito, se eu estiver andando com Ele. Ele não vai violentar. Olha, o Jonas estava na barriga do peixe, quando ele reconheceu que o caminho que ele tomou estava errado. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu lá do céu, de dentro, lá do fundo, sei lá se era uma baleia mesmo, né? Mas a Bíblia diz que era um grande peixe, e o maior de todos é a baleia jubarte. E Deus disse ao peixe: vomita o Jonas na praia, pertinho de Nínive, para ele lá cumprir o que eu falei para ele. Então, irmãos, Deus vai cumprir as promessas dele. Há uma grande esperança, mas nós precisamos da perseverança. Você não persevera na carreira cristã se você não se alimentar da palavra de Deus.
Ela que vai gerar fé. Ela que vai gerar realidades. É ela que vai operar os milagres. Amém? Maravilha. Vamos ficar em pé. Agora é a hora de você pegar esses cartões aí e dizer: Senhor, agora eu estou cheinho de fé. Vou chamar à existência essas coisas que eu estou precisando aqui. Se tiver de acordo com a palavra de Deus, você pode fazer isso. Comece a louvar a Deus pelas coisas que você não está vendo, mas você está crendo. Eu gosto muito de um testemunho do pastor Kenneth Hagin, que ele conta num dos seus livros, que tinha um defeito no olho da filhinha dele, nasceu um tipo de verruga, e o médico levou vários médicos, os médicos disseram: não, só operando, não tem outro jeito. E com o diagnóstico ele orou e mandou que aquilo saísse. E às 4 horas da manhã, o diabo cutucou ele: você não vai lá ver se saiu? Nós temos que discernir. For lá na ponta do pé para ver se saiu, é sinal que você não creu. Não adiantou nada aquela oração que você fez. Ele olhou e disse: eu ando não por vista, mas por fé. Virou para o canto e foi dormir. De manhã, na hora que a menina desceu para tomar o desjejum ali, o diabo falou: você não vai olhar para ela? E ele viu, está lá, está do mesmo jeito. Ele tornou a repetir: eu não ando por vista, eu ando por fé. E continuou crendo. 2 ou 3 dias depois, desapareceu aquilo, sem nem deixar nenhum vestígio. O médico olhou depois, não sei, sumiu. Do mesmo jeito que apareceu, foi embora. Sumiu, não tem mais necessidade de cirurgia. Irmão, um dos grandes homens de Deus, que foi Smith Wigglesworth, eu não sei bem se a pronúncia é essa, que é um sobrenome complicado, viveu no século passado, morreu em meados do século passado. Este homem dizia: eu não me guio pelo que vejo, eu não me guio pelo que eu sinto, eu me guio pelo que eu creio. E Deus usou ele para ressuscitar, dizem alguns, 19 pessoas. Não sei se foram tantas assim. Um dos biógrafos dele fala em 19 pessoas. Fora os milagres que Deus usou este homem. Porque ele não andava pelo que ele via, não andava pelo que ele ouvia, ele andava pelo que ele cria. Se creres, verás a glória de Deus. Foi isso que nosso Senhor disse. Eu espero que você esteja ardendo em fé, porque nesse momento você vai levantar o seu cartão e vai começar a glorificar a Deus por esse milagre que está aí no seu cartão. Abre a tua boca e comece a glorificar. Senão a fé que vai aumentar é a minha, irmão. Eu quero que aumente a tua. Começa a glorificar a Deus. Começa a agradecer. Isso, levante a sua voz: Senhor, puxa vida, Senhor, hoje eu aprendi maravilhas. Aqui estão, Senhor, os meus pedidos, este, aquele, aquele outro. Vai falando com Deus. Senhor, esse povo está orando tão baixinho, Senhor, mas o Senhor está escutando. Aumenta-lhes a fé, através, ó Pai, da manifestação da Tua graça sobre cada um de nós. Senhor, que esses milagres possam estar sendo forjados agora no mundo espiritual, Senhor. Nós estamos agora em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e pela fé do tipo que o Senhor tem e que nos concedeu uma medida, nós estamos agora, Senhor, chamando à existência coisas que não existem. Nós estamos chamando agora, Senhor, à existência esses milagres, para que eles passem a existir a partir de agora, e que nós possamos, ó Pai, alcançar agora, pela fé, pelos olhos da fé, nós possamos ver, Senhor, estas coisas se materializarem diante de nós, e em breve nós vamos testemunhar aqui na frente
daquilo que o Senhor fez, maravilhas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus da fé. É a fé que o Senhor usa para criar as coisas. E que o Senhor nos deu uma medida desta fé quando nascemos de novo. E agora, Senhor, nós estamos colocando em prática a nossa fé. E ao mesmo tempo, usamos também de fé para repreender a ação do diabo contra nós. Em nome de Jesus Cristo, falamos com esses espíritos que querem bloquear a nossa benção. Repreendemos-os em nome de Jesus Cristo e ordenamos: saiam dessas situações e vidas agora. Em nome de Jesus, largue o que é nosso. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, usa os teus anjos agora para trazer esses milagres até nós. Nós te louvamos, não pelo que estamos vendo, mas pelo que estamos crendo. E em breve haveremos de ver e glorificar o teu nome. Muito obrigado, Deus, pela palavra desta noite. Que os milagres continuem acontecendo durante todo o restante dessa semana, até a próxima quinta-feira, que é uma noite da fé. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Toda enfermidade, doença, dor, transtorno, cesse agora, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Está feito? Então dá um abraço em quem está perto aí e vai em paz. Não precisa nem orar hoje, mesmo porque só tem 3 obreiras e um pastor aqui.